Shalom, eu sou Moria Teles, criador do canal Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos iniciando uma série de vídeos curtos, vídeos rápidos, comentando algumas epístolas do Rav Shaul, conhecido como o Apóstolo Paulo nos segmentos cristãos. O capítulo que eu quero comentar com vocês hoje é o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que vai trazer uma abordagem falando sobre a vinda do Mashiach. No entanto, ele vai condicionar essa vinda a alguns elementos. E é em cima desses elementos que eu quero estar traçando alguns comentários. Mas esse material, para não ficar um material muito longo, um material pesado para aqueles que de repente têm alguma dificuldade com a internet, poderem acessarem. Então nós estaremos fazendo comentários curtos em cima desses materiais. Por isso eu peço a você que está nos ouvindo pela primeira vez que se inscreva no nosso canal, acesse as notificações para que você então possa estar recebendo as notificações desses materiais quando então eles forem disponibilizados dentro do nosso canal. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Mashiach já estivesse perto. O verso 3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Geralmente quando pegamos as versões aportuguesadas, aquelas versões que são convencional, que é convencional dentro do meio cristão, as versões Almeida, eu estou utilizando aqui uma versão Almeida para poder estar trabalhando esses comentários, e nessa versão, que é a versão da aplicação pessoal, nós temos aquela epígrafe, aquele título que vem em cima de cada capítulo, que diz assim: a vinda do Mashiach será precedida de manifestações do anticristo. Então o versículo que eu quero comentar aqui com vocês rapidamente é o versículo 3, que ele vai dizer que a vinda do Mashiach ela vai ser precedida primeiro pela apostasia e segundo pelo homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes de nós iniciarmos esses comentários, e eu quero ser breve aqui com vocês, eu quero primeiro destacar uma questão bastante relevante e importante para o entendimento das cartas do Rav Shaul. É uma falha que muitas pessoas cometem, eu observo isso em materiais, em comentários de pessoas que até fazem parte de alguma congregação judaica, messiânica ou nazarena, se referirem aos escritos do Rav Shaul como se ele estivesse escrevendo para gentil, para goi. Um exemplo, nós temos as cartas, os escritos do Rav Shaul, a carta aos romanos. Algumas pessoas se referem como se Shaul estivesse escrevendo para os romanos. E na verdade Shaul está escrevendo para uma comunidade, judaica que ficava em Roma. Igualmente aqui em Tessalonicenses, Shaul não está escrevendo para os tessalonicenses. Shaul está escrevendo para uma comunidade judaica que até então as comunidades judaicas eram mistas, elas eram compostas de judeus, prosélitos do judaísmo e gentios convertidos. Então eram mistas as congregações, não eram compostas somente de gentios e também não eram compostas somente de judeus. Havia os dois grupos. Então os gentios estavam aceitando a Torá, estavam então sendo receptíveis à mensagem da Torá, e eles estavam frequentando sinagoga no primeiro século, como nós podemos ver no capítulo 15 de Masé Hasheli, em Atos dos Apóstolos. Então aqui Shaul ele está escrevendo para uma comunidade judaica que ficava em Tessalônica, e essas cartas eram lidas por essas autoridades judaicas e passada e transmitida até então para as congregações. E isso é evidente porque quando nós lemos os escritos do Rav Shaul, nós poderemos perceber que Shaul ele não tem uma preocupação de ficar dando informação e explicando alguns elementos da fé. Isso prova que aquelas pessoas que estavam lendo os escritos do Rav Shaul estavam familiarizados com os elementos da Torá, estavam familiarizados com os elementos da constituição do povo judeu no primeiro século, porque a Torá
era a constituição do povo judeu, juntamente, é claro, com toda uma tradição oral que fazia parte, mas a Torá era a espinha dorsal dessa constituição. Então, o fato dele não dar explicação ou explicações, não trazer informações detalhadas de alguns elementos do qual ele está trabalhando, isso mostra que ele está escrevendo para judeus, né, de congregações que eram compostas de judeus e gentios. Até porque quando Shaul ele começa a obedecer o ide do Mashiach, ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele vai sempre em sinagogas pregar, e até então ele pregava para os judeus, depois ele pregava para os gentios. Então ele sempre, quando chegava em determinada região, ele procurava as congregações, as chamadas Beit Knesset, né, as chamadas sinagogas, como também é entendido. Uma outra observação que nós podemos fazer dentro dessa perspectiva é que Shaul, o fato de Shaul escrever as suas cartas a essas comunidades, a essas congregações judaicas, e conforme nós vamos ver aqui, o capítulo 2 de Tessalonicenses, ele vai trazer questões muito importantes. Nós não iremos abordar tudo para não ficarmos com um material muito longo, mas uma das questões que eu quero começar aqui nesse primeiro vídeo e abordar com vocês é, primeiro, o que é apostasia, né? Porque ele vai dizer que a vinda do Mashiach vai ser precedida primeiro pela apostasia, depois pelo homem do pecado. Então, se nós definirmos o que é apostasia, nós vamos entender a característica desse homem, intitulado dentro dos escritos de Shaul como homem do pecado. E a apostasia, dentro do contexto judaico, isso é até os dias de hoje. Meus irmãos, eu estou falando aqui com vocês, nós falamos com base naquilo que nós conhecemos das Escrituras, com base no pensamento judaico, na cultura judaica e com base na própria vivência que nós temos. Se você perguntar hoje para qualquer Yehudim, para qualquer judeu, o que é apostasia, ele vai dizer que a apostasia é o abandono da Torá. Então, a gente tem que observar que o povo judeu, né, Bnei Israel, é um povo muito tradicionalista. As suas práticas e observâncias, elas são milenárias, elas se preservam até o dia de hoje. Então você tentar entender a concepção original, o conceito original de apostasia com base em literatura cristã, de teólogos que estudou uma teologia sistemática, em uma academia que estuda e entende as escrituras dentro de uma visão puramente helenística, romanista, você não vai entender de fato o que as escrituras querem dizer. Então eu, como um teólogo e como Moré, eu falo que a apostasia é o abandono das escrituras dentro da sua perspectiva original, ou seja, o que era convencional para as congregações no primeiro século. A observância da Torá, o Shabat, as festividades da Torá, Pessa, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur como um dia de jejum, um dia de perdão, todas as práticas da Torá. Nós temos no canal uma série de materiais que falam de práticas relacionadas com a Alahá. Então você que está nos ouvindo pela primeira vez, saiba que existe uma distinção de lei e lei, né? Nós temos materiais no nosso canal falando sobre as emendas que houve na Torá e ainda iniciaremos uma série de outros materiais nesse sentido. Mas para esse material, você precisa saber que a apostasia é um abandono às leis que foram entregues ao povo de Israel por intermédio de Moshe no Monte Sinai, contidas na própria Torá, Shabat, festividade. Então a apostasia significa desvio, abandono. Desvio de quê? Abandono de quê? Abandono da própria Torá. O Rav Shaul, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai dizer, porque todos que são da Emuná, todos que são da fé, também são filhos de Avraham. Observem que a fé, a Emuná original, ela tinha a mesma característica da fé ou da Emuná que Avraham tinha. Por isso que nós éramos considerados, ou somos considerados, filhos de Avraham. Qual era a característica da fé de Avraham?
Brit Milá, circuncisão, Shabat, festividade e tudo mais. Ah, More, mas essas práticas não aparecem Abraão observando elas. Sim, não aparecem, mas elas eram práticas que eram observadas. O que o Eterno faz no Monte Sinai, ao entregar a Torá, nada mais é do que uma renovação da aliança, uma vez que o povo havia abandonado a Torá durante o período em que eles ficaram residentes em Mitzraim, no Egito. Então, a apostasia é um abandono da própria Torá. Falando de apostasia, né, e Shaul ele profetiza contra a esse respeito, ele vai dizer que as congregações, que a vinda do Mashiach seria precedida por essa apostasia. Eu quero citar esse material aqui, que é muito conhecido dentro do contexto cristão, que é a história de Eusébio, um historiador que viveu entre 263 a 340 do ano Domini, do ano cristão. E esse material, ele se configura o material mais importante, a literatura mais importante, que vai retratar a história das comunidades messiânicas no primeiro século. Depois de Maaser HaShelichim, Atos dos Apóstolos, esse material é tido como o material mais importante. E ele vai falar, ele vai nos trazer uma informação bastante interessante. Egésipo, ou Eusébio, no livro 3, no capítulo 32, na página 110 e 111 desse material, ele vai dizer o seguinte, ele vai citar, Eusébio vai citar um outro historiador que viveu no meados do segundo século, na qual esse historiador chamado de Egésipo, ou Egésipo, ele vai informar que as heresias, os ensinos deturpados começaram a adentrar dentro das comunidades messiânicas naquele tempo, depois da morte do último presidente, do último nasci da congregação em Jerusalém. Ou seja, até nesse período, quando ele escreve, a sede, a matriz, a sede das congregações se encontrava em Jerusalém, não em Roma. E ele vai dizer assim, na página 111, Eusébio citando Egésipo, o mesmo autor, a respeito dos acontecimentos da época, também diz que a igreja, a Keilah, continuava até então pura e incorrupta, como uma virgem, pois havendo algum que atentasse perverter a sã doutrina do Evangelho de Salvador, estavam ocultos em esconderijos escuros. Mas quando o grupo sagrado dos apóstolos se extinguiu e a geração dos que tinham tido o privilégio de ouvir sua sabedoria inspirada passou, também surgiram as maquinações dos erros ímpios pela fraude e pelo engano dos falsos mestres. Ele vai dizer, também esse não tendo restado nenhum dos apóstolos, atentavam a pregar abertamente suas falsas doutrinas contra o evangelho da verdade, que era a própria Torá. Na página 110, como vocês podem ver, o texto ele vai ressaltar a morte de Simeão, que foi o último presidente, o último nasci da igreja em Jerusalém, e esse presidente ele era judeu, ou seja, enquanto havia uma autoridade judaica nas congregações, as congregações se mantinham pura como uma virgem. Egésipo vai dizer, e citado por Eusébio, que quando morre essa última autoridade apostólica, então os ensinos fraudulentos começaram a surgir dentro das congregações. A apostasia, ela inicia-se, para ser mais preciso, por volta de 98, início do segundo século, com Inácio e Macião, quando então eles começam a trazer, primeiro, o conceito de um Novo Testamento. Isso que nós falamos, Novo Testamento, e temos essa ideia de que o Novo Testamento substitui a Taná, substitui a primeira aliança, ou a Torá, a lei que foi dada ao povo por intermédio de Moisés. Esse conceito de Novo Testamento, ele é um conceito que foi criado por Inácio e Macião para substituir a primeira aliança. Então, o conceito surge com eles.
e eles vão implantar a ideia de domingo, mudam as observâncias de Shabat. Nós vamos falar sobre isso nos próximos materiais para não alongar demais, mas a apostasia era exatamente o abandono da Torá. Então, para nós definirmos aqui nesse primeiro vídeo, ou seja, nesse sentido, podemos dizer que a igreja, ou as igrejas evangélicas, desde o início do segundo século, elas estão em apostasia, pois não praticam nenhuma das observâncias da Torá, como Shabat, como festividade de Pessa, Shavuot e Sukkot. Hoje, nós estamos precedendo períodos de Yom Kippur, ou Yom HaKippurim, os dias de expiação. Então, sábado agora nós estaremos passando por Yom HaKippurim. E as congregações evangélicas não têm o menor conhecimento dessas observações. Isso, por si só, já mostra o quanto a igreja está apostatada, desviou-se da sua característica original. As igrejas que têm conhecimento as observam de forma equivocada, de forma inadequada. Existe uma congregação evangélica hoje de nível conhecida na mídia como a Plenitude. Ela já está observando Yom Kippur já tem alguns dias e fazendo até campanha de Yom Kippur, né? Isso é incrível, fazendo campanha de Yom Kippur, e essas campanhas logicamente envolvem valores. E Yom Kippur, e como todas as festividades, são chamadas de Moedim, porque Moed se refere a eventos e a celebrações que estão fixados dentro do calendário. Ou seja, as observâncias da Torá, elas estão fixadas, nos ensinando que elas devem ser observadas e praticadas dentro do calendário original. Nós observamos no período original e não no período que eu entendo que deva ser certo, no período em que eu acho que deva ser observado. Isso representa uma afronta e uma transgressão na Torá. Nesse sentido, podemos dizer que a apostasia já começou e cabe a você, líder, cabe a você, pastor, né, mudar esse quadro em que as igrejas evangélicas se encontram de apostasia, de abandono à Torá. O fato de a igreja evangélica, quase que de forma generalizada, não observar e ainda pregar contra a Torá, caracteriza-se uma apostasia. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos materiais, para que vocês possam receber os vídeos que nós ainda seguiremos, né, após esse aqui. Esse aqui é o primeiro material que nós estamos falando de apostasia e abandono. Abordaremos ainda muitas questões nesses versículos do capítulo 2, que será direcionado não só para o público cristão, mas como também para o próprio público judaico, que tem concepções equivocadas acerca do chamado Rabi Shaul, conhecido como o Apóstolo Paulo. Se inscreva em nosso canal, fiquem na paz, um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.